Eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, que está dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Eu sou pastor missionário, eu e minha esposa somos responsáveis pela base do LVO. Treinamos missionários, enviamos para fora, nós temos muitos. E o nosso trabalho nesses últimos anos é de treinamento, equipar as pessoas, enviar pessoas, e fazemos isso inclusive online. E queremos que você esteja bem conosco, seja bem-vindo se você é a primeira vez que está aqui, e tudo que vamos falar nós colocamos lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. E hoje nós vamos estar falando sobre um capítulo interessantíssimo, que as pessoas muitas vezes julgam os outros quando essa pessoa está doente, passa por algum tipo de problemas, por algum tipo de dificuldade. E normalmente a tendência natural, e inclusive de cristãos, é julgar a pessoa, achando que aquilo que ela está passando, aquelas dificuldades, aquela enfermidade ou alguma perda, sempre coloca como se fosse fruto de pecado. Mas nós não entendemos assim, e a própria palavra de Deus nos mostra que isso é mentira, ok? Então, nós vamos ver que tem pessoas que estão enfermas por questões orgânicas, não é? Outras por questões psicossomáticas, outras realmente por causa que Satanás tem agido, né? E outros realmente porque Deus permitiu isso acontecer. Olá, Luziane. Boa tarde, minha querida. Então, nós estamos falando sobre o João capítulo 9. Esteja abrindo lá agora, tá? Nós vamos agradecer a Deus, orar e vamos pedir que Deus esteja realmente nos conduzindo nessa conversa, nesse bate-papo. Sempre que nós estamos aqui, nós queremos que você entenda que o tempo nosso é um tempo precioso, porque são raras as pessoas que hoje gastam tempo com o Senhor, estudando a palavra e principalmente versículo a versículo. Normalmente as pessoas pegam um trecho, trabalham em cima desse trecho, não é? Mas nós queremos que você aprenda a como estudar as Escrituras, tá bem? Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um daqueles que vão estar conosco. Eu sei, Pai, que do meu grupo aqui tem mais de 400 pessoas online, mas infelizmente são tão poucos os que realmente entram, porque Jesus é um tema que muitas vezes não atrai nem cristãos, e a gente se entristece por isso. Mas eu sei que esses que estão entrando e vão entrar são aqueles que o Senhor quer usar. E eu quero colocar agora especificamente o Max, a Lu, e orar pelo realmente filho dela, Lucas, que ele seja completamente restaurado em todas as áreas. Nós pedimos também pelo Felipe Sena, que o Senhor também o guarde, proteja, visita-o também de forma especial. Pai, muitas pessoas têm entrado, acompanhado, seja aqui, seja no YouTube, mas, Deus, nós estamos passando uma fase tão difícil nas igrejas, pessoas tão distanciadas do Senhor, tão distanciadas da Tua Palavra, sem intimidade com o Senhor, pessoas que normalmente estão pensando mais no seu próprio umbigo, egoístas, soberbos, vaidosos, julgadores. Então, Deus, isso é muito triste. Então, nós pedimos a Pai um reavivamento para a Tua igreja aqui no Brasil e no mundo, que Teu Espírito possa estar agindo poderosamente
e que pessoas, Pai, possam ser alcançadas, edificadas e enviadas. Nós colocamos, nós colocamos que cada um que está entrando aqui esteja realmente se envolvendo com o Senhor, em oração, buscando em espírito e verdade. Toma essas pessoas que vão estar conosco agora e aquelas que entrarão depois. Haja na vida deles, Senhor. Conforta, cura. Qualquer pessoa que estiver conosco, que ainda não te conhece, que hoje seja dia de salvação, porque eu entrego no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, olá, Ju. Tudo bem, querida? Senhor, que tu possas também estar com a Ju, com o seu emprego, e também com ela acertar os remédios que ela está tomando, que o Senhor aguarde, em nome de Jesus. Então, abram comigo aí em João capítulo 9, e eu gostaria que vocês pensassem, porque nós, infelizmente, como servos de Deus, temos uma facilidade muito grande de julgar pessoas. Todas as vezes que alguma pessoa está passando por alguma dificuldade, algum problema, perda de emprego, qualquer coisa, a tendência de um cristão, e isso é horrível, isso que eu vou falar agora, a tendência de um cristão é julgar, achar que essa pessoa está em pecado. É possível que esteja, mas nós sempre colocamos que essa pessoa está assim por causa de pecado. E isso não é verdade. E nós vamos estudar um trecho que mostra que realmente o Senhor fechou a boca de algumas pessoas, não é? Então, a pergunta, o tema que nós gostaríamos de colocar é isso, ou seja, que nós possamos entender que as coisas do Senhor não são como nós imaginamos. Deus está no controle e Ele é que age. Então, aí no capítulo 9 diz assim: Olá, Antônio Carlos Correia, grande pastor. Então, no capítulo 9 diz: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Não era alguém que ele realmente enxergou um dia e de repente ficou cego. Não. Ele era um cego de nascença. E é interessante as perguntas, porque o tema que eu quero colocar para vocês hoje é exatamente essa pergunta, não é? Por que ele nasceu cego? Quem pecou? Foi os seus pais ou foi ele? E como eu estava dizendo, nós temos uma tendência natural de julgar uma pessoa. Quando ela está passando por alguma dificuldade, muitas vezes Deus está querendo treinar essa pessoa em dependência. Está querendo fazer com que essa pessoa aprenda a depender. E nós já começamos a julgar, dizendo, não, ele está desempregado, ele está passando problemas, está passando dificuldade, porque ele está em pecado. Isso é rótulo, isso é mentira. E o Senhor vai desmentir isso aqui. Então, tem pessoas que estão doentes por causa do pecado? Sim. Mas tem pessoas que simplesmente é algo orgânico. Também tem a questão da pessoa estar doente porque ele está passando algum trauma, algum problema, e há uma somatização. Olá, Malvina. Então, nós temos que parar com essa história. E eu estou falando, nós crentes, nós temos a tendência de julgar as pessoas, de rotular as pessoas. Todo aquele que está com dificuldade, está passando problema, está doente, ou qualquer coisa, qualquer dificuldade. Olá, Rodivan, tudo bem? Qualquer coisa que a pessoa está passando, o crente já diz, é pecado. Mas nem sempre é assim. Se você disser para mim, mas há ocasiões que é pecado? Sim, sim. Mas o problema é que nós, olá, Rodivan,
é que nós rotulamos como se tudo fosse assim. E não é. E o Senhor Jesus vai realmente responder essa pergunta. Então, os discípulos se aproximam, né? Porque Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E eles, mestre, olha só a pergunta que eles fazem. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando isso, quando nasce alguma criança com um problema, não é? Nasceu sem um bracinho, uma perninha, ou nasceu com um problema, qualquer problema, né? E a pessoa já começa a dizer, tá bem, tá vendo? Ó. Seus pais devem estar em pecado, né? Mas a resposta do Senhor é muito clara. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. É óbvio, se é de nascença, como é que ele ia pecar? Já começa aí, já começa a desmontar a bobagem, já começa a desmontar a fala de uma pessoa que não tem base nenhuma para aquilo que está falando. Foi ele que pecou? Como ele que pecou? Se ele é de nascença. Se você estivesse diante de alguém que ele enxergava e um dia ficou cego, aí talvez você possa até fazer essa pergunta. Né? Ele ficou assim porque ele pecou? Né? A resposta necessariamente não é assim, ele ficou assim porque ele pecou. Mas pode ser N motivos, não é? Mas o Senhor Jesus diz bem claro aqui, ó. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, queridos, vocês estão totalmente errados. Vocês estão julgando, vocês estão falando bobagem. Não. Essa situação aqui é porque eu quero ser glorificado nessa situação. E vocês vão ver isso. E aí no versículo 4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então, Deus o Filho, que havia se esvaziado, e dá uma olhadinha lá em Filipenses 2, 5 em diante, que havia se esvaziado da sua glória, do seu poder, sem nunca ter deixado de ser Deus, operando através do poder do Espírito Santo, que iniciou o ministério dele exatamente quando o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai diz: esse é meu filho amado, esse é meu filho que eu me comprazo, é o filho que eu me alegro, não é? Ali é a manifestação da Trindade. Então, ele está falando, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, que é Deus o Pai. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, ele usa uma simbologia com respeito de vamos trabalhar enquanto você pode. De dia à noite não se trabalha, à noite se dorme. E eu tenho que trabalhar. O Senhor Jesus diz, estou nesse mundo para fazer as obras do meu Pai. E vou fazer, não é? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por isso que ele falou antes, ó, que ele falou, vou ler novamente. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E logo em seguida ele diz, eu sou a luz do mundo, eu ilumino. A palavra é muito clara. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ele. Então, ele faz realmente aquela divisão entre luz e trevas, dia e noite. E ele é do dia. E eu até agora, abrindo um parênteses, eu me lembrei de uma vez
que me convidaram para pregar numa igreja batista, e bem longe, nem lembro mais onde é. E era, acho que possivelmente uma antiga fábrica. E quando eu estou chegando, que eu entro na garagem, havia um barulhão que vocês nem imaginam. Era a música deles. E eu entrei. Quando eu entro no salão do culto, havia uma escuridão tremenda. Eu só tinha uma turminha lá na frente, né? No que poderia até se chamar de um palco, né? Não era? E eles estavam tocando, berrando, gritando. E, bem, você não imagina ah, o aspecto deles, né? Tinha piercing, tinha de tudo que você possa imaginar. Mas tudo bem, tem pessoas que se convertem desse jeito, né? E depois o Senhor vai mudando. Mas ali eles estavam tendo um procedimento bem interessante, bem similar ao que o mundo faria se estivesse numa reunião com muita gente, como é o caso. Devia ter ali perto de umas 400 pessoas, não é? E de repente eu sou chamado. E quando eu subo, eles ficaram aguardando eu falar, já começar a falar, e eu não falei nada, fiquei parado, só observando. E alguém veio e disse: pastor, preciso de alguma coisa? Eu falei: sim, eu preciso que vocês acendam a luz. No escuro, eu quero pregar exatamente com luz. E aí providenciaram e acenderam a luz. E uma pessoa que estava perto da minha esposa falou: ele gosta de luz, né? E a Graça falou: sim, nós não somos das trevas, nós somos da luz, não é? Nunca mais me chamaram para pregar nessa igreja. Mas eu lembro que eu preguei algumas coisas que realmente talvez fosse totalmente contrário àquilo que eles realmente tinham como verdade, não é? Então ele fala no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Isso que o Senhor Jesus fez aqui é muito interessante. É um sinal de que Ele é o Criador, Ele é o Senhor, que Ele foi quem criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Nós vamos ver o que acontece quando Ele realmente cuspiu na terra, fez lodo e colocou, realmente aplicou nos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, Jesus é o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que havia acabado de acontecer? Esse homem era cego de nascença. E o Senhor, num sinal claro de que Ele era o Criador, lembrando lá atrás, quando o Senhor criou Adão do pó da terra. As pessoas falam que é barro, mas a palavra fala que é pó da terra. E através do pó da terra, ele criou o primeiro homem. E esse homem que está na frente dele é cego de nascença, para que ele voltasse a ver. E por isso que ele falou lá no começo, bem claro, ele disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra de Deus. Quando ele coloca simbolicamente esse lodo, essa mistura de saliva com o pó da terra, e coloca nos olhos desse cego de nascença, e ele vai e se lava e volta vendo. O nosso Deus, o Criador de todo o universo,
aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e que tudo foi criado por ele e para ele, ele cria os dois olhos daquele homem. Ele coloca esse simbolismo, aquilo que ele havia feito lá com Adão, ele agora usa e cria os olhos desse homem. Eu fico imaginando a reação daqueles discípulos que haviam perguntado quem pecou. Foi ele ou foi seus pais? E foi uma pergunta idiota, desculpe o termo, porque se ele era de nascença, como é que ele tinha pecado para ficar assim? Então as pessoas muitas vezes falam sem pensar. E olha só, a partir do versículo 8 diz: Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Então, eles reconheceram que era o mesmo homem, cego de nascença, que sempre estava lá pedindo esmolas. Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Aí ele confirma, ele dá um testemunho público daquilo que havia acontecido, ou seja, os dois olhos foram criados. Não havia olhos que enxergaram antes e agora voltaram a ver. Não, ele nunca viu. Ele era cego, ele estava nas trevas. Lembra que ele faz o contraste entre luz e trevas, entre dia e noite? Aquele homem andava continuamente no escuro. E somente quando chegou a luz do mundo, quando o próprio Jesus toca os seus olhos, é que as trevas, a escuridão é removida e ele volta vendo. Mas ele não volta vendo somente no sentido físico. Aquele homem teve uma experiência com o Senhor. E aqui fala, bem interessante, né? Sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como é que pode? Respondeu ele, o homem, ele não sabia que Jesus era Deus. O homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Olha a pergunta. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então, irmãos, nós vamos começar a ver um crescimento em termos de conhecimento por parte desse que andava nas trevas e agora, não só ele está vendo no sentido físico, mas transcendeu. Ele agora está enxergando a verdade, ele está vendo a luz da vida. Mas por enquanto ele não tem conhecimento. Por enquanto ele não sabe exatamente quem é, mas ele chamou de homem. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Então, era um dia que, aos olhos dos fariseus, isso não podia ser feito. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram. Eu fico pensando assim, como Deus vai agindo e vai realmente revelando para esse homem que andava nas trevas e que agora anda na luz, dos dois jeitos, ou seja, não só no sentido físico, mas também espiritual. Olha só como ele vai crescendo e vai descobrindo. O Espírito vai trabalhando nele. Versículo 15 de novo. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver
ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Olha a afirmação. Nós temos afirmações que nós cristãos fazemos e que nós não podemos criticar muito os fariseus, viu? Este homem não é de Deus. A gente já julga. A gente não vai perguntar. Acontece um fato, eu só vejo um lado, não vejo o outro. Isso é muito comum, não é? Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Para eles, o que faria diferença, se ele era um homem de Deus ou não, é se ele guardaria ou não o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanho sinal? E houve dissensão entre eles. Então começou a haver uma discussão, porque uns falavam: não, é impossível. Uma pessoa que não guarda o sábado não pode ser de Deus. E outros dizendo: mas como? Como é que pode acontecer um fato notório, sobrenatural, um milagre desse porte e você dizer que não é de Deus? De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Olha a resposta. Que é profeta, respondeu ele. Uau! Olha o progresso. Um homem falou para eu lavar os olhos ali no tanque de Siloé, eu fui e voltei vendo. Agora, ele diz que é um profeta. Uau! Agora, a reação desses religiosos. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Um momentinho só. Graça, acende para mim. Acende a luz para mim. Então, estava falando de luz e eu estava na escuridão. Bem, então, olha a reação desses religiosos. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Continua a ser, não, isso é mentira, não é possível. E que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. A Ju está rindo. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Acontece, irmãos, que Jesus estava sendo já perseguido. E havia realmente, como nós vamos ver, a questão seguinte: se você achar que Jesus é o Messias, que Jesus é realmente o enviado, você será expulso da sinagoga. A pessoa cairia num ostracismo. Muitas vezes perderia emprego, seria rechaçado pelos parentes. Então, nós vamos ver a reação agora dos pais. E a gente percebe que eles temeram mais os homens, eles ficaram mais com a preocupação social de não perder o seu status, né? Continuar podendo ir na sinagoga, do que realmente dizer: não, isso que aconteceu com meu filho não pode ser feito por homens. Vamos ver o que acontece. Então, os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Até aí, resposta correta. Mas não sabemos como ver. Sim, eles não tinham participado daquele momento, não é? Porque eles foram chamados. Mas não sabemos como ver agora. Ou, quem lhe abriu os olhos? Também não sabemos. E olha agora o que eles falaram. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Ou seja, eles não quiseram se comprometer. Eles não quiseram, apesar de ser filho e vendo que ele
agora enxergava, eles não tiveram a coragem de dizer não. Deus operou. Deus fez um milagre aqui. Olha por quê. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo. Com medo de quem? Dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, o Messias, fosse expulso da sinagoga. Então, esses pais, eles iam a uma sinagoga, possivelmente não porque temiam a Deus, mas porque era a participação social. Recentemente, a minha esposa esteve com uma que hoje é uma missionária nossa, que está trabalhando exatamente em Israel. E essa irmã havia sido convidada para ir numa sinagoga aqui em São Paulo. E não queria ir sozinha, convidou a Graça. A Graça é a discipuladora dela. E as duas foram. Na mente, tanto da Graça quanto da Gi, eles iam encontrar um ambiente, pelo menos, reverente, sabendo, claro, que eles não criam no Messias, mas que fossem reverentes. E quando eles chegaram lá e havia uma separação entre as mulheres e os homens ficavam lá embaixo, as mulheres lá em cima, eles começaram a ver uma total falta de respeito, de zelo por Deus. O próprio rabino, ele começava a ler a palavra, de repente ele interrompia e começava a falar de coisas do mundo, sobre carro, sobre compra, sobre venda, e depois voltava a ler. Eles vão cantando, não é? E o filhinho dele correndo para lá, passando debaixo da mesa, ele falava, e as pessoas conversando. Uma grande hipocrisia. Eu vivi isso também quando eu estudei com um grupo, né, que ensinava a respeito de como evangelizar judeus. E um dia eu estava numa sinagoga e eles de repente passavam a palavra, né, o livro, né, o rolo, que tinha umas franjas, e o rabino passava com aquela reverência, com a palavra de Deus fechada, e eles pegavam aquela fita e beijavam, um silêncio. E depois eles foram, e o rabino abriu, em cima do púlpito lá, e ele começou a ler, cantando. Nesse instante, aquelas pessoas começaram a conversar do lado a respeito de compra de cavalo, de dólar, de carro. E eu cutuquei um judeu que estava do lado lá, um tal de Benjamin, me lembro até hoje. E eu disse para ele, o que está vendo aqui? E ele falou, como assim? A hora que a palavra de Deus está fechada, vocês com toda reverência, beijando aí essas franjas, e agora que a palavra de Deus está sendo lida, vocês estão conversando sobre cavalo, sobre dólar? E eu falei para todo mundo ouvir. E aí ele vermelho, falei, o pessoal aqui é um pouco liberal. Eu falei, um pouco liberal? E aí citei a palavra que eles pereciam por falta de conhecimento. Então, a gente percebe que esses pais, eles, ao ir na sinagoga, eles iam por questões de costume, por questões sociais, encontrar os seus amigos. Mas, se eles fossem tementes ao Senhor, eles teriam realmente enfrentado esses fariseus, esses judeus, e dito, não, isso que aconteceu com meu filho é de Deus, é mão de Deus. Mas, como diz aqui, eles temeram, né? Versículo 22. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem? Interrogam. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram,
Dá glória a Deus. Sabe o que é isso? Naquela época eles tinham como ensino que quando alguém falasse glória a Deus e mentisse, ele morria. Isso é coisa lá do Velho Testamento. Então, o que eles fizeram aqui? Dá glória a Deus. E aí agora eu vou perguntar. Se você mentir, você morre. Esse era o sentido. Dá glória a Deus. Nós sabemos. Como é que eles sabiam? Sabe nada. Mentirosos, hipócritas. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Então, imagina um ex-cego que andava nas trevas e agora está na luz, está discutindo teologia com esses líderes religiosos. E vai começar a pregar para ele. Olha só. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E agora ele via de duas maneiras. Ele via tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele já tinha sido perguntado várias vezes e respondido várias vezes. Olha a resposta dele agora. Ele lhe respondeu, já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Olha a pergunta que ele faz para aqueles religiosos. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Imagina a reação de ira por parte deles. Então o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu. Já estão começando a identificar a marca do Senhor naquele homem. Discípulo de o coitado desse homem que era cego nunca tinha visto Jesus. Não sabia nada. Deus está aos poucos revelando para ele. Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Que pena. Olha só, sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Vai perguntar. Fosse lá e dissesse, Jesus, onde é que você nasceu? Ele responderia, com certeza. Mas ninguém fez essa pergunta. O único que fez essa pergunta foi Herodes, querendo matá-lo quando ele é recém-nascido. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais. Então, esse ex-cego começa a responder de uma forma de confronto. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Ou seja, queridos, vocês são líderes religiosos. Vocês deveriam pelo menos se perguntar e se informar, checar mais perto, ir lá conversar com ele, ver, porque é impossível. E agora ele começa a dar uma aula de teologia para aqueles religiosos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então o que ele está dizendo? Jesus, esse homem, ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Até aí, esse cego não tinha ainda uma ideia clara de quem era Jesus, mas já sabia que pelo menos ele era profeta. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então, ele tem uma discussão teológica com aqueles líderes hipócritas, fariseus, sepulcros caiados, como Jesus várias vezes falou. E eles estão dizendo, olha meu filho, vocês estão enganados, porque se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha a reação. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado. Por que falou isso? Você nasceu cego,
Você nasceu em pecado. Seus pais devem ter pecado, é possível, não é? Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado. E nos ensina a nós, ou seja, eles entenderam perfeitamente que aquele ex-cego que agora andava na luz estava confrontando teologicamente e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: olha a pergunta de Jesus: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Essa expressão é uma expressão do povo de Israel que significava: você cria no Messias? Você cria no Machia? Ele respondeu e disse: quem é Senhor? Interessante que ele usa a palavra Kyrios, que é Deus. Quem é Senhor para que eu creia? Olha, quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, nesse instante, o Senhor Jesus se revela àquele cego e deixa bem claro: olha, o Filho do Homem, o Messias, sou eu. Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Qual foi a reação desse homem, desse que agora está na luz física e na luz espiritual? Então afirmou ele: creio, Quírios, creio, Senhor, e o adorou. Que revelação, não? Que revelação tremenda! Pensou que Jesus era um homem. Depois, o Espírito foi mexendo com ele, revelando, e falou: oh, eu acho que ele é um profeta. E finalmente reconheceu que Jesus era Deus e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Então ele usa a vida desse homem que era cego para ilustrar. E por isso que ele fala que não era o Pai nem ele que haviam pecado, mas para que ele, Jesus, fosse glorificado, não é? Então, a fim de que aqueles que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Há muitas pessoas que enxergavam normalmente, mas não conseguiam entender que Jesus era a luz do mundo. Respondeu, olha só, versículo 40. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Eles não deviam ter feito essa pergunta, poderiam dormir sem essa, não é? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eu não sei o que esse trecho da palavra falou com você hoje. Não sei. A única coisa que eu sei é que todas as vezes que eu estudo esse trecho, eu fico realmente impactado. Porque quando eu nasci e vim a esse mundo, eu estava cego espiritualmente. Eu enxergava no sentido físico, mas eu estava cego. E o Senhor Jesus, por misericórdia, me chamou e eu entendi a verdade. E os meus olhos foram abertos e eu passei a ver a luz desse mundo que é Jesus. Eu não sei, me parece, pelo menos os que entraram aqui até agora, todos vocês são pessoas que veem, pessoas que conhecem a luz verdadeira, são salvos. É possível que tenha entrado alguém que não esteja vendo, não é? E que não conhece o Senhor ainda. Mas você que é crente, você pode apresentar isto
esse trecho do capítulo 9 de João, apresentar para o teu amigo, ler com ele, mostra e apresenta a luz do mundo para que eles possam ver. E se eventualmente, não sei se agora ou lá no YouTube, alguém entrar que não conhece a luz, que não conhece o verdadeiro Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, que se fez carne, morreu na cruz e ressuscitou. Seria interessante essa pessoa realmente meditar naquilo que nós estamos acabando de falar. E se você que ainda não tem Jesus, você que não tem certeza da sua salvação, se você realmente quiser, olá, meu irmão, José Rodrigues, você que é benção, querido, você que é benção. Então, se você está aqui e não conhece Jesus, eu gostaria que você pensasse, desse uma lida novamente em João 9, e da mesma forma que esse cego de nascença saiu das trevas para a luz, você ainda está nas trevas espirituais. E Jesus quer entrar na tua vida. Então, você pode simplesmente fazer uma oração de entrega, de coração. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu entendo que eu sou pecador, miserável. E sei que a minha vida não te agrada. Mas eu entendi que esse Jesus é a luz do mundo. Esse Jesus é alguém que quer mudar a minha vida. Literalmente. Abrir os meus olhos espirituais. E eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Então hoje, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu convido o Senhor Jesus para entrar no meu coração, iluminar a minha vida. Eu quero que o Senhor seja dono. Eu quero que realmente o Senhor seja o dono, meu Senhor e Salvador pessoal. E se você fizer essa oração de coração, Jesus que não é mentiroso, ele vai entrar. E vai mudar completamente a sua vida. Como mudou a minha há 44 anos, como mudou do irmão José Rodrigues e também do pastor Antônio Carlos, de outros que estão aqui. Então, se você convidou Cristo, você foi feito hoje filho de Deus e tem a vida eterna. Chega para ele e diz, Senhor, obrigado por essa nova vida. Encha-me da tua paz, do teu gozo. Faça isso. Faça isso. Jesus vai mudar a sua vida. Entrega a ele o teu caminho e procura uma igreja próxima onde você vive. Uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra. Uma igreja batista, não é? Então, você pode fazer isso, tá bem? Eu não sei exatamente você que está me assistindo, se você é aqui de Campinas, como eu estou, uma de São Paulo. Em São Paulo tem várias igrejas, não é? Várias igrejas. E ajude isso, Jesus é a melhor escolha. É a melhor e a única escolha, porque vai ter repercussão por toda a eternidade. Bem, eu queria agradecer a vocês o tempo que vocês me deram e que vocês possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Coloque no YouTube, coloque no seu Face. Tem pessoas que andam comigo que colocam no Face, colocam no YouTube, colocam nos meios de comunicação, para que muitas pessoas possam entender que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Sempre uma honra, pastor. Deus abençoe você. E Deus abençoe você também, Ju. E todos que estão aqui.
cada um de vocês. Realmente para mim é um privilégio poder conversar com vocês, coisa séria, tá bem? Que Deus abençoe e fique na santa paz do Senhor. Eu vou orar e se eventualmente tiver algum pedido, coloque que a gente ora. Oh Deus amado, essa passagem é tão forte, Senhor. É uma passagem que realmente nos ensina que nós podemos ser libertos das trevas e andarmos na luz por toda a eternidade. É uma palavra que mostra que Jesus é a própria luz do mundo e que Ele está de braços abertos para nos receber. Então, que o Senhor possa estar levantando pessoas, meu Deus, levantando pessoas, porque precisamos de novos pastores, precisamos de missionários, precisamos de professores de escola dominical, precisamos de líderes de grupo. Por favor, Senhor, levante homens e mulheres sérias que possam usar os seus dons e usar o seu ministério. Nós te agradecemos por esse tempo e agradecemos também, Pai, porque a Ju está acabando de falar que ela foi convidada para dar aula de canto. Aleluia! Que o Senhor possa estar agindo através dela e que ela use esse tempo para testemunhar com vida. Entrego cada servo, cada serva que esteve comigo e os que vão entrar também lá no YouTube, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Vocês são bênção na minha vida. Compartilhem. Se você não está inscrito lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, entra e toque o sininho, faz tudo aquilo que o pessoal costuma fazer, ok? E compartilhe, divulgue, para que essa mensagem atravesse fronteiras. Um ótimo restante de quarta-feira, que Deus os abençoe a vocês e a toda a família. Fiquem na santa paz do Senhor.